Vamos hoje meditar na palavra do Senhor no livro de Juízes, falando sobre Sansão. Provavelmente você já ouviu falar dele e talvez você conheça a história, mas talvez você tenha uma ideia completamente errada sobre ele. Bom, a história de Sansão traz diversos aprendizados. Eu não vou ler a passagem toda. Se você quiser saber mais, pega uma Bíblia e termine a história e veja os comentários. Se quiser, vem aqui me perguntar, que eu estou disponível também para tirar as suas dúvidas. Bom, é o seguinte, Sansão, o nascimento dele a gente acompanha no capítulo 13 do livro de Juízes. Eu vou ler aqui a partir do verso 2. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: Você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será narizeu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. E agora eu vou pular para o verso 24, que diz assim: A mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Manédã, entre Zorá e Estaol. Bom, a história de Sansão, ele era muito forte, porque o Espírito do Senhor estava com ele. E ele passa aqui, por várias lutas, batalhas, com uma força, assim, inacreditável. E agora eu vou pular, e você vê que como Deus é bom, A mulher era estéril, teve um filho, isso nos mostra que para Deus nada é impossível, isso nos mostra que Deus cumpre as suas promessas, que Deus é fiel, e que não há nada que Deus não possa fazer, não é mesmo? E, para nossa alegria, Deus ele é o mesmo, dessa época, de hoje e de sempre. Agora eu vou para o capítulo 16, que é onde Sansão conhece Dalila. Bom, certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Bom, Sansão, ele se envolve com Dalila, Aqui para o capítulo 4. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: Veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como podemos dominá-lo, para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: Conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Sansão aqui, ele começa a falar algumas coisas que não são verdades. Então, por exemplo, ele fala assim: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro, ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. E aí o que acontece? Ela conta para os homens amarram ele, e aí ele consegue se safar. E depois Dalila vem e fala: Você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. Bom, aqui a gente vê que assim, Sansão era um homem muito inteligente, muito sábio. Mas realmente com Dalila, ele tinha tudo para desconfiar, que era ela mesma que estava armando contra ele, mas ele estava apaixonado. Esse é o grande problema. E aí o que acontece? Vou pular aqui para o verso 16. Isso se passaram várias vezes nas tentativas dela. E aí o verso 16 diz assim: Importunando-o o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Imagina, Ela encheu tanto o saco dele que ele ficou a ponto de morrer. Não aguentava mais. Por isso, ele lhe contou o segredo. Aí ele disse: Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou narizeu, desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila aqui viu que ele estava falando a verdade e armou para cima dele e cortaram o cabelo dele. Vou pular para o verso 20. Então ela chamou Sansão: os filisteus estão atacando. Ele acordou
no sono e pensou: sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. O Espírito de Deus deixou Sansão. Aí muitas pessoas, né, acham que a força de Sansão estava no cabelo, né, como se fosse ali uma mágica, né? Não. Lembra que o anjo do Senhor falou ali com a mãe dele, e ele falou: não faça isso, e não passa a navalha na cabeça dele. Então isso tem a ver com obediência, isso tem a ver com uma vida, né, de entrega a Deus e de uma vida de obediência a Deus. Então quando Sansão se deixa levar pela carne, pela sua fraqueza, pelo pecado, caiu, né, na tentação ali, né, porque o Satanás, ele sempre vai, a Bíblia diz, né, que Satanás, ele anda ao derredor, né, rugindo como um leão, buscando a que ele possa devorar. Então Satanás, ele é incansável, né, para tentar fazer com que a gente saia dos caminhos de Deus, para que a gente saia dos nossos propósitos. Então, vamos dizer que a fraqueza, né, de Sansão, a mulher, se apaixonou por Dalila e ele foi desobediente a Deus. Ele contou, ele perdeu ali o seu cabelo de uma forma que, se ele tivesse permanecido, né, ali no propósito de Deus, isso não teria acontecido. Então a força dele não estava no cabelo, a força dele estava no Espírito do Senhor que estava com ele. E quando ele desobedece a Deus, quando ele faz o que ele não devia, o Espírito de Deus o abandona e ele perde toda a sua força. Eu gosto de falar sobre Dalila, porque Dalila, né, é alguém próximo a nós, é alguém que parece que gosta da gente, mas é alguém que não quer nada de bom para nós. E existem muitas Dalilas por aí. E a Dalila, ela quer saber da sua vida. A Dalila, ela quer saber o que você está fazendo, quais são os seus próximos planos, seus próximos passos, quer saber quais são as promessas de Deus para sua vida, quer saber qual é o seu segredo. Mas o que Dalila quer? Dalila não quer nada, ela quer te destruir. Então, quantas Dalilas não existem em nossas vidas? Pessoas que querem saber, não querem saber como é que você está de verdade, elas querem saber para saber, assim, né? Para saber qual é o seu segredo, para te destruir, E quando elas conseguem o que elas querem, elas vão embora. Também, aqui nós aprendemos que a força do Senhor, né, é o que nos ajuda. E quando nós caímos, né, na tentação, quando nós deixamos enfraquecer a nossa carne, é onde tudo começa a dar errado. É onde nós vamos saindo dos propósitos de Deus e nós vamos enfraquecendo. O Espírito do Senhor é a nossa força, Deus é a nossa força. E Satanás, né, ele é persistente. Então nós devemos sempre estar orando para Deus nos afastar de Dalilas, para Deus nos dar sabedoria para lidar com as Dalilas, para Deus nos dar força para resistir, né, às tentações, para Deus nos ajudar dia após dia. E a Bíblia também diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós podemos ser tão fortes, né, quanto Sansão. Bom, essa é a mensagem de hoje. Cuidado com as Dalilas, não fale dos planos de Deus para sua vida, para todo mundo. Não é todo mundo que quer o seu bem, não é todo mundo que tá com você porque gosta de você, né? E Dalila, ela pega pesado, porque ela fala assim: você não me ama, porque você não me conta. Você não gosta de mim, porque você não me conta. Fuja de Dalilas, ande nos caminhos do Senhor. Lembre-se que Deus tem promessas na sua vida. Não conte seus planos para todas as pessoas, você não sabe quem realmente torce. E ore e vigie o tempo todo, sem cessar. Que Deus te abençoe.